Boa tarde, queridos alunos do sexto B. É a professora Janaína, tudo bem? Preparei esse material para auxiliar vocês nas atividades sobre sólidos geométricos e cálculos de área e perímetro, ok? Desejo a todos bons estudos. Então, vamos lembrar o que vocês aprenderam, né, até o quinto ano sobre sólidos geométricos e cálculos de áreas e perímetros. Lembrando que esse ano também estudaríamos isso, porém, devido à quarentena, esse momento foi adiado. Então, aqui a gente recorda o que vocês já aprenderam anteriormente, ok? Então, vamos lá. O que são sólidos geométricos? Então, sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões. A gente pode pensar em figuras tipos 3D. E por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos: o cone, a esfera, a pirâmide, o prisma, tá? Entre outros. Você pode pensar um sólido geométrico, uma caixinha de som quadrada, né? Ou então uma bola, né? A esfera, uma bola. A pirâmide, né? A pirâmide do Egito, por exemplo. Os prismas. E os estudos de alguns, como pirâmide e prisma, isso vai ficar um pouquinho mais para frente, ok? Podemos falar que os poliedros são sólidos geométricos. Mais para frente a gente vai entender o que são os poliedros, mas são definidos como sólidos geométricos. Então, lembrando que são figuras que possuem três dimensões, ou seja, largura, altura e comprimento, ok? Então, exemplos de sólidos geométricos. Então, nós temos aqui um cilindro, um cone, cubo, pirâmide de base hexagonal, a base é essa parte de baixo, hexagonal que são 6 lados. Pirâmide triangular é um triângulo na sua base, uma esfera. Paralelepípedo, triângulo de base quadrangular e prisma triangular, ok? Vamos ver agora exemplos de objetos que lembram as formas geométricas. Então, aqui o retângulo, olha, uma caixa, um tijolo, porta-retrato, um triângulo, né? Lembrando que o cone também deriva do triângulo. Então, nós temos aqui o sorvete, um cone de trânsito, o círculo, uma bola, uma roda, a lua ou planetas, o quadrado, uma janela, um banquinho, o dado. Então, essas formas geométricas a gente tem em todos os lugares. Os estudos delas nos auxiliaram a ter o que nós temos hoje, essa imensa quantidade de objetos que existem, certo? Já continuando a ideia de formas geométricas, então vamos separar as formas geométricas em formas planas e não planas. Então, existem duas formas. As formas planas são as que são representadas e ficam totalmente inseridas em um único plano. Então, o plano que a gente está falando aqui é uma lousa, um livro, um caderno. Sabe quando a gente desenha? Então, quando nós desenhamos figuras simples, então elas têm duas dimensões, que é o comprimento e a largura somente. Então, aqui, ó, uma estrela, né, ela tem duas dimensões. Essa figura abstrata, esse é um círculo, um retângulo, tá? Um hexagrama, tá? E um outro círculo. Então, esse tipo de figura nós chamamos isso de formas planas. São figuras simples. Quando a gente desenha uma casinha, por exemplo, nós colocamos um triângulo, um retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Então, esse desenho, por exemplo, da casinha, nós usamos as formas planas. Agora nós vamos falar das formas então não planas. Quem são elas? Para representar esse tipo de forma, nós precisamos de mais de um plano, porque elas têm três dimensões: comprimento, altura e largura. Vejam que a forma plana só tem comprimento e largura, certo? Aqui, ó, certo? Enquanto as não planas, ela tem três: comprimento, altura e largura. Por isso que nós falamos que ela tem três dimensões. Então, aqui nós temos várias formas geométricas, tá?
que são formas não planas. Pode ver que esse daqui é um cubo, ele é composto por várias formas planas para compor, então, essa forma não plana, certo? Comprimento, altura e largura. Ainda continuando os estudos dos sólidos geométricos, então a gente vai falar também dos polígonos e não polígonos. É uma sequência para a gente poder saber, tá? E compreender um pouco mais sobre os estudos dos sólidos. Então, os polígonos são figuras planas fechadas, ou seja, ela tem que ser fechada, delimitadas por segmentos de retas, que são os lados do polígono. Então, aqui é um triângulo, certo? Então, ele é fechado, o triângulo é fechado. Então, as retas se encontram. Essa outra não é um círculo, pode ver que tem pequenas retas, ok? Aí teria que contar para ver o tamanho dessa figura. Esse outro símbolo, tá? Pode ser até símbolo que pareça mais abstrato, desde que todas as formas sejam retas e fechadas, ok? Aí nós chamamos isso de polígonos. Se temos polígonos, temos não polígonos. Eles são figuras planas, abertas ou com partes totalmente arredondadas, ou parte arredondada ou totalmente arredondada. Então, tá vendo? Ó, uma figura abstrata. Essa daqui ela não é totalmente reta, tá vendo esses cantos? Ó, arredondado, um círculo, metade de um círculo, uma letra, figuras abstratas. Então, nós chamamos isso de não polígonos. Poliedro e não poliedros. Então, lembra que a gente falou lá no começo sobre poliedros? Então, aqui nós vamos falar dos poliedros. Eles são sólidos geométricos formados somente por polígonos. Lembrando? Polígonos, certo? Então, esses são alguns exemplos aí de poliedros. Se vocês quiserem, pode pausar o vídeo. E aqui estão não poliedros. Os não poliedros são sólidos geométricos também, mas apresentam superfícies arredondadas, como a esfera, o cone e o cilindro. E aí vamos falar um pouquinho sobre prismas e pirâmides. Elas são baseadas com polígonos conforme a sua base. Então, aqui ó, nós temos a base um triângulo. Então, a base é um triângulo, a pirâmide, então, nós chamamos ela de pirâmide triangular. E no caso dos prismas, que tem base triângulo, nós chamamos de prisma triangular. Tá vendo? A base, ó. Ok? A diferença do pirâmide para o prisma, a pirâmide só tem uma base, certo? O prisma tem duas, tem a base de baixo e tem a parte de cima, ok? Quando a base for um quadrilátero, então pirâmide de base quadrangular. A mesma coisa, prisma, base quadrangular. Pentágono, certo? São 5 lados. Então, nós temos a pirâmide pentagonal e o prisma pentagonal. E o hexágono, que são 6 lados. Então, pirâmide hexagonal e prisma hexagonal. Esses são aí algumas classificações de prismas e pirâmides. Vamos agora ver alguns exemplos sobre cálculo de perímetro e área. Perímetro. O perímetro de uma figura é o comprimento do contorno da figura plana. Para calcular o perímetro, somam-se as medidas de todos os lados de uma figura. Então, por exemplo, aqui nós temos um quadrado, correto? Então, quadrado, nós sabemos que o conceito do quadrado é que são lados iguais, certo? Se aqui é igual, desculpa, vamos lá. Se aqui é igual, todos os 4 lados são iguais. Então, nós não precisamos ver os 4, só 2 já basta. Mas como nós queremos calcular o perímetro, então eu sei que aqui é 6, 6, 6, 6. Então, eu somo 6 4 vezes, que eu encontro então o número 24. Uma outra maneira, se vocês quiserem, é multiplicar 4 vezes 6, que também vai dar 24. Lembrando que a propriedade da multiplicação é essa soma aí de parcelas iguais da adição. E esse perímetro do retângulo? O retângulo já é uma figura que era um pouquinho mais esticada, né? Então, aqui nós temos 16 na parte maior e 4 na parte menor. Então, nós somamos toda essa parte externa. 4 mais 16, mais 4, mais 16, que eu tenho, então, no total, 40, ok?
Também temos que calcular perímetro de formas que não seja totalmente um retângulo ou um quadrado. Então, aqui eu tenho que contar cada uma das partes externas. Então, veja essa forma. Então, aqui eu tenho 10 centímetros, aqui mais 10, aqui 3, aqui 3, aqui 2, aqui 2. Então, eu preciso somar todas essas medidas para encontrar o perímetro. Somando, então, eu sei que essa figura tem 30 centímetros de perímetro, contorno. Pensem no perímetro como se fosse um porta-retrato, certo? Porta-retrato é aquela madeirinha só em volta da foto. Então, imagine que o perímetro seria isso. Cálculo de área de algumas figuras. Então, a área de uma figura é a cálculo da parte interna, a parte de dentro da figura. Para calcular a área, há muitas maneiras, mas aqui nós vamos focar na malha quadriculada, tá? Neste caso, iremos considerar cada quadradinho da malha como 1 centímetro quadrado ou metros quadrados e assim por diante, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Para as figuras quadradas e retangulares, podemos multiplicar um lado pelo outro, ou, certo? Então, aqui nós temos esse retângulo na medida 6 por 4, correto? Se eu multiplicar 6 por 4, então eu tenho a área da figura. Uma outra maneira também é você contar, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá vendo que dá o mesmo resultado? Por quê? Porque cada um desses quadradinhos equivale a uma unidade, tá? Uma unidade de área. Que aí eu posso dizer 1 centímetro, 1 metro, depende de como você está descrevendo o seu desenho. Outros exemplos, essa figura 3. Então, essa medida aqui é 3 quadradinhos e aqui 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 quadradinhos no total. Agora, se você contar, dá o mesmo resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? E aí nós temos esse retângulo maior aqui, correto? Então, nós poderíamos contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 aqui, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para eu saber, então, essa área, basta multiplicar 12 vezes 8, que me dá 96. Se você quiser confirmar, basta contar todos os quadradinhos que estão aqui dentro pintados, ok? Para as figuras que não são totalmente quadradas ou retangulares, porque nós estamos focando nesse estudo apenas de figuras um pouco mais simples. Mais para frente nós vamos estudar o trapézio, e aí nós trabalharemos com formas e fórmulas, tá? Que vão auxiliar a vocês a calcular com mais facilidade. Mas isso daí já é matéria lá para o 7º, 8º ano. Então, podemos também contar cada parte e somar no final, ou utilizar a multiplicação e somar, ou seja, juntar no final. Então, ó, cada quadradinho menor no desenho tem o lado medindo 1 centímetro, igual ao outro. Então, qual é a área dessa figurinha azul? Então, essas duas aqui, correto? Então, imagine aqui cada um desses quadradinhos. Você pode tomar como referência esse quadradinho de fora, tá vendo? Ó, 1, 2. Então, eu sei que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? 10. Ou você pode contar aqui. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5. Quanto que é 5 vezes 2? 10 também, correto? Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2. Aqui eu tenho 7. Então, eu posso fazer 2 vezes 7, que dá 14, ou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho 14. E aí, qual é a minha área final? Para eu saber a minha área final, basta somar 10 mais 14, que eu vou encontrar, então, 24. 24 que é centímetros quadrados. Quando fala-se de área, sempre é elevado ao quadrado. É potenciação, ainda não chegamos nessa parte de estudo, porém, vocês já ouviram falar sobre esse nome, né? E por aqui a gente termina essa parte do estudo. Em breve nós iremos estudar um pouquinho mais. Desejo para vocês bons estudos e fiquem em casa.